Entre o monóxido de carbono e o CO2, quem é o pior? O monóxido. Aí observa comigo, ó. O monóxido de carbono, ele tem a capacidade de se ligar à hemoglobina de maneira irreversível. Então, quem ele se liga à hemoglobina não consegue fazer o transporte de O2. Aí o que ocorre com o indivíduo? Se você estiver lançado com monóxido de carbono, aí você vai fechando o olhinho, como se você fosse dormir. Aí você morre. É uma morte que é light, tá? Você não sente dor nenhuma. Aí o CO2 não. Se você tiver um ambiente com CO2, aí você começa a inalar o CO2. Normal. Esse CO2 ele vai reagir com água, formando massa. Aí você muda a acidez do sangue. Que você muda a acidez do sangue, você ativa o bulbo. Aí você quer puxar o ar, sem ter a necessidade de puxar o O2, só que no ambiente não tem O2. Aí ele é um gás que é sufocante. Então o dióxido de carbono, ele sufoca você, mas o monóxido de carbono, ele não vai sufocar não. Então, Tiago, eu vou ter a formação do monóxido de carbono e eu tenho uma liberação do hidrogênio. Titi, o hidrogênio, ele pode ser utilizado como combustível. Na tua prova do Enem, clica isso aí, ó. Você vai fazer o seguinte: põe esse termozinho, ó, pilha combustível, põe aí. Aí você vai pegar a questão 49 da prova branca e você vai ver. Tiago, essa pilha combustível, como ela é feita? Você tem o gás hidrogênio vai reagir com o gás oxigênio, produzindo água. Esse tipo de pilha, você não utiliza nenhum tipo de metal e você não produz nenhum tipo de poluente. Então, esse gás hidrogênio, ele pode ser utilizado como combustível, porque quando ele reage com o O2, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir água. Então, uma reação que vai ser do tipo exotérmica, vai fazer com que você consiga liberar energia. Então, esse gás hidrogênio, ele é perfeito para que você utilize, porque você não vai gerar nenhum tipo de contaminação. Então, observe comigo. E analisando como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia. Então, essa reação que ele colocou para você é uma estratégia boa ou não? Vai ser, porque eu vou estar absorvendo a energia solar e aí eu vou estar produzindo uma substância que eu posso estar utilizando ela como combustível. Então, observa aí, ó, o item A, o item B e o item C, eu já vou descartar, porque ele fala que esse processo é insatisfatório. E no enunciado, ele me diz o seguinte, que o processo de absorção pode ser feito pela reação. Então, ele já está dizendo para você que é um processo viável. Então, você já risca os 3 primeiros itens. Aí o item B fala assim, ó, satisfatório, uma vez que a reação direta ocorre com a absorção de calor e promove a formação de substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de um trabalho útil. Então, perfeito, Tiago, o hidrogênio, ele pode ser utilizado como combustível. Ele vai reagir com água e eu vou formar, ele vai reagir com O2 e eu vou formar água. O monóxido de carbono pode funcionar como combustível? Pode, porque o CO, ele pode reagir com o O2 formando CO2. Então, esse processo é um processo de oxidação. Então, se eu tenho o CO e ele vai reagir com o O2, formando CO2, ele também vai liberar o quê? Energia. Então, o monóxido de carbono e o gás hidrogênio podem ser utilizados como combustível, ou seja, eu vou conseguir promover a formação de um trabalho. Então, você marquei comigo o item D. Então, sempre analisando a questão e vendo o que é que o enunciado te fala. O Enem não vai dar para você um enunciado que não seja útil. Por isso que você tem que fazer a leitura e colocar o comando aí da questão. Tá? Então, questãozinha 2, marca o item D de Deus. Observe, você vai absorver energia, essa energia vai ficar retida nas moléculas e a partir delas você vai conseguir promover a liberação de energia. Show? Então assim, ó, você vai absorver a energia solar,
transformando isso em energia química. Aí essa energia química, posteriormente, pode ser liberada na forma de energia térmica. Tranquilo? Na questão 3, ele vai usar com você também relações matemáticas, tá? Mas é bem simples. Ele coloca assim, ó, no que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcools vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcools como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Parou aí. Tiago, quando você compra a tua gasolina, você vai no posto, aí compra a gasolina. Aquela gasolina que está ali você não tem só hidrocarbonetos não. Ali você tem em torno de 22 a 26% de etanol. Por que o governo brasileiro colocou etanol na gasolina? Para enrolar a gente? Não. O etanol, ele tem algumas finalidades. Primeira delas, uma questão política e econômica. Antes o Brasil, ele tinha cana-de-açúcar só para produzir açúcar. Aí você tinha muito açúcar, então se eu tenho muito açúcar, o preço do açúcar vai o quê? Vai cair. O que foi que o Brasil fez? Começou a direcionar a cana-de-açúcar para produzir etanol. Aí a quantidade de açúcar o quê? Caiu. Aí o preço do açúcar no mercado externo aumentou. Então o Brasil tinha essa jogada. Mas ele tinha que ter uma justificativa para fazer essa mistura. Aí o que foi que ele fez? A justificativa, quando você usa o álcool na gasolina, ele tem uma finalidade com relação a essa questão da mistura. Ele de funcionar como aditivo. Aí o que é que ele faz? O álcool, ele aumenta a resistência da gasolina. Então seria mais ou menos assim, ó. Você tem o carro 1.0, você tem o carro 2.0, e aí o carro 2.0, ele tem um cilindro maior. Então o número de reações químicas que vão ocorrer ali é um número bem maior. Se eu tenho mais reações químicas, eu vou ter mais liberação de energia, então a potência do carro vai aumentar. Quando você coloca o etanol, o que é que ele consegue fazer? A tua gasolina, quando é uma gasolina ruim, aí você tem um pistão, tem um cilindro onde ocorrem as reações, aí tem um pistão. Esse pistão ele vai descer. Quando a gasolina é ruim, aí o que é que ocorre? O pistão começa a descer, a gasolina já sofre a reação. Aí o pistão desce pouco, sobe pouco, desce pouco, sobe pouco. O carro fica o quê? Ele vai ficar estancando, morrendo. Quando a gasolina é boa, aí o que é que ocorre? Aí o pistão vai começar a descer. Aí essa gasolina, ela tem uma alta resistência à compressão. Aí o pistão vai descer todo e a gasolina vai aguentar. Aí a vela dispara uma faísca, a reação química vai ocorrer, aí o pistão vai subir devido à produção de gás. Aí você tem a transformação da energia química em energia mecânica. O carro funciona. O álcool, ele consegue ter essa função. Ele aumenta um pouco essa resistência da gasolina, fazendo com que o motor funcione melhor. Mas aí, Tiago, muitas pessoas passam a utilizar só o álcool no carro. Isso tem vantagem? Tem. Não deixa nada de resíduo no motor. O motor fica bem limpinho. Porque a gasolina, quando queima, aí muitas vezes ela deixa resíduo, que é a borra. Então o que você tem na queima da gasolina, nem tudo queima. Aí os hidrocarbonetos começam a se acumular e formar a borra do cilindro. Aí o cara tem que fazer a descarbonização do motor do carro. O álcool deixa bem limpinho. Só tem uma desvantagem. Você aumenta a corrosão das peças. Ou seja, o motor fica limpo. Mas a vida útil das peças torna-se o quê? Torna-se menor. Tá? Titi, então vamos aí ao que a tabelinha me deu. Na tabela, ele me deu o metanol, me deu a densidade do metanol e me deu o calor de combustão. Então, quando você queimar 1 mol de metanol, você vai ter uma liberação de 726 kJ.
Quando você queima o etanol, aí você tem uma liberação de 1.367. Aí vem agora comigo. Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção em ambos os álcools seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar o item A, o metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível. Titi, então no item A, ele quer uma relação de litro. Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar 1 litro de metanol. Como a densidade dele é 0,79, então 1 litro de metanol, que tem 1000 ml, vai ter 790 gramas. Então, Tiago, como eles têm a mesma densidade, 1 litro de cada um vai ter a mesma massa. Então, no caso do metanol, eu tenho 790 gramas. No caso do etanol, eu também vou ter 790. Só, Tiago, que eu tenho uma relação de grama. E na tabela, ele vai trabalhar com mol. Aí, como é que eu faço para transformar de grama para mol? Eu vou dividir pela massa molar. Então, que eu pego 790 e faço a divisão por 32, que é a massa molar do metanol. Tiago, como é que eu calculo isso? Na minha prova vem carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Aí eu vou fazer a minha soma. Eu tenho 12 de carbono, eu tenho 4 hidrogênios, 4 vezes 1, mais 16 do oxigênio. Aí eu vou ter 32. Então, se você pegar 790 gramas, que é a tua massa total, e dividir por 32 gramas por mol, aí eu vou ter 24,68 mol de metanol. A mesma coisa eu vou fazer com o etanol. Eu tenho 790, aí eu vou dividir pela massa molar dele, que é 46. Então, 790 dividido por 46, eu vou ter 17,17 mol. Então, eu tenho uma quantidade em mol do metanol e a quantidade em mol do etanol. Titi, mas a tabela me diz o quê? Que em 1 mol de metanol, eu vou ter uma liberação de 726. Aí eu pego 24,68 e multiplico por 726. Aí eu vou ter aí, ó, 17.923 kJ. A mesma coisa eu vou fazer com o etanol. Eu tenho 17,17 mol e eu multiplico pela energia por ele liberada. Aí eu vou ter 23.476 kJ. Me diga uma coisa: é mais vantajoso utilizar o metanol ou o etanol? O etanol, porque para cada litro eu vou ter uma liberação maior de energia. Então, Tiago, entre encher o tanque com metanol e encher o tanque com etanol, é melhor você utilizar o etanol, porque para cada litro eu vou ter uma liberação maior de energia. Então, vem agora comigo aí, ó. O item A te fala que é mais vantajoso utilizar o metanol. Falso. Aí o item B, o etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro. Tiago, eu vou liberar 23.476. Ele passou, foi longe. O item C, metanol, está falso. Aí o item D, etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoule. 23,5 megajoule é aproximadamente o quê? 23.500 kilojoules, que foi o que você obteve aí, ó. Então você marca o item D de dado. Titi, mais uma vez, eu fiz uma multiplicação e uma divisão. Não tem fórmula. Então, usa a relação simples, tá? Esse metanol, quem tiver a oportunidade de fazer o curso de farmácia, curso de química, você vai se deparar muito com esse cara. O metanol, ele é igual o professor Paulo Fonte. Ele queima e ninguém vê. É impressionante. Você coloca o metal fica ruim, fica vermelho, mas você não vê a chama. Na Fórmula Indy, às vezes, o cara sai do carro
né, se batendo todinho. Aí o cara está queimando ali, porque a chama do metanol ela é invisível, tá? Então você acaba queimando, né, e ninguém viu. Esse metanol, ele é altamente tóxico. Se o cara pegar esse metanol e ingerir, o cara fica cego em poucas horas. Então o metanol, o fígado, ele se transforma em metanal, que é o formol. Então se você ingerir esse álcool no fígado, ele vai formar um formol. E o formol ele é altamente tóxico. Tá? Então marquei com o papai o item D